Gente, boa noite. Boa noite. Eu sou com muita expectativa. Eu vim para o Preciosas com muita expectativa daquilo que Deus iria fazer no nosso meio. E eu confesso que o que eu tenho para falar, o que Deus colocou no meu coração, é muito simples. Mas para mim é profundo, né? Mas você percebeu como Deus foi simples conosco esse final de semana? Deus foi simples no tratamento. Palavras tão do coração, de experiências pessoais, no compartilhamento foi da mesma forma. E às vezes é assim, né? A gente espera uma trovoada, a gente espera e Deus vem na brisa, tratando o nosso coração. E eu sou só parte aí dessa brisa em nome de Jesus. Eu queria antes de te convidar a abrir a sua Bíblia, eu queria que você observasse comigo, porque se eu pedir para você abrir todos os versículos, a gente vai perder um tempo. Quando eu cheguei nessa igreja, eu pregava 10 minutos. Todo mundo sabe disso, né? Mateus que eu diga, ele foi me zoando a cada pregação. Está aumentando, está aumentando. Eu cheguei aqui pregando 10 minutos, agora eu tenho que me controlar para não exceder o horário, né? Então eu vou tentar fazer de tudo para que a gente consiga dizer tudo que Deus colocou no meu coração, com intensidade, com clareza e até o final, sem precisar cortar nada. Então eu fui lá na multimídia, coloquei alguns versículos lá, não tinha avisado a Bia, mas está lá, coloquei lá agora de tarde, para a gente agilizar esse começo da mensagem. A gente ouviu sobre a mulher fisicamente possível, emocionalmente possível, e agora nós vamos ouvir sobre uma espiritualidade possível. E quando a Silvana compartilhou isso comigo, sobre esse tema, eu confesso que eu fiquei muito animada, porque durante muito tempo eu tratei a espiritualidade como algo muito impossível para mim. E a gente vai falar um pouco sobre isso essa noite. Parecia algo muito inatingível. Parecia que tinham níveis de espiritualidade e que eu nunca ia alcançar. Quando eu entendi que a espiritualidade ela é possível para mim, Marina, eu mergulhei de cabeça nisso. E é isso que eu desejo para você, que você entenda que a espiritualidade, que o véu que já foi rasgado, está acessível a você. Você pode entrar naquele lugar. Você pode viver as suas experiências com Deus. Essa tarde no compartilhamento, eu ouvi uma expressão em que a pessoa disse que tinham dito para ela assim: Deus tem uma coisa muito grande para fazer na sua vida. A gente já ouviu essa expressão algumas vezes, né? As pessoas dizerem isso para a gente. Mas uma das coisas que eu aprendi ouvindo isso essa tarde é que a ideia de coisa grande às vezes faz a gente achar que todo mundo vai ver. Mas, minha querida, tudo que Deus tem para fazer na sua vida, ainda que seja simples, ainda que ninguém esteja vendo, é grande, é tremendo. Então não menospreze a sua espiritualidade e as coisas que Deus faz na sua vida. Elas não são menos importantes, elas não são inferiores, porque se elas são de Deus, elas são grandes, elas são tremendas. E eu queria te convidar a olhar comigo no multimídia, primeiro texto que nós vamos ler nessa noite. E aí você não precisa abrir a Bíblia agora, a gente vai ler alguns versículos, e aí depois eu vou pedir para você abrir em mais 2 versículos, que aí eu quero que você abra e leia. Mas é só para eu, de forma rápida, a gente dar uma olhada rápida na vida de Moisés. Porque enquanto eu estava orando, pedindo a Deus, falei: Deus, eu sei o que o Senhor quer falar, mas me ajuda a achar na Bíblia onde está isso. E aí Deus falou: filha, lembra de Moisés? Obrigada, Jesus. E aí, antes de chegar no texto que eu queria lembrar com você um pouquinho sobre Moisés. Vamos ler comigo aí para eu não perder aqui meu raciocínio. Êxodo 12, do 11 ao 12 diz assim: Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu um egípcio que feria um hebreu dentre seus irmãos. Olhou para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Moisés matou uma pessoa.
Ele fez isso antes de viver a experiência da sarça ardente, antes de ter uma experiência pessoal com o Deus de Israel. Então, esse é o Moisés que lembra um pouquinho de Pedro, né? Quando está com Jesus ali no Getsemane, ele arranca a orelha de Malco, aquelas pessoas assim, com ímpeto. Ele viu uma injustiça e ele quis fazer algo, e Moisés matou uma pessoa. No próximo versículo, Êxodo 3:11, aí ele já tinha vivido uma experiência com Deus, e a palavra de Deus diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quando você olha para esse homem dizendo isso, nem parece que é o homem que abriu o mar vermelho. Porque no primeiro momento Moisés diz: não, eu não sou ninguém, eu não sou digno, eu ia até Faraó. Deus depois dá como diz a Bia, dá um vral nele assim: se eu te mandei, quem é você para dizer que não vai? Mas no primeiro momento, essa é a sensação de Moisés: quem sou eu? O homem que viveu tantos milagres no deserto, no primeiro momento, a sensação dele é: eu não sou capaz. No outro momento, um pouquinho mais adiante, diz assim a palavra de Deus: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Mais uma vez Moisés está dizendo: quem sou eu? Eu não sei nem falar direito, e o Senhor quer a mim. Eu estou gastando esse tempo do começo da mensagem para você entender um pouquinho, que quando você vê grandes homens e mulheres de Deus, não achem que eles são super-heróis. Às vezes diante de Deus eles se encontram assim: Deus, eu? Porque eu? Só que existe uma escolha a ser feita: não, Deus, eu vou aceitar o desafio. E aí você vive isso com Deus. Mas se você ficar simplesmente dando desculpa, dizendo: eu não sou capaz, eu não tenho potencial, não vai dar. A gente ouviu isso várias vezes aqui. Você precisa se dispor, você precisa fazer a sua parte. Deus está te chamando. Deus te chamou esse final de semana inteiro. E Ele precisa da sua resposta. No outro texto, e aí é o texto fechamento, foi o que Deus soprou aos meus ouvidos quando eu preparava essa mensagem. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12, versículo 3. Minhas queridas, a gente leu alguns versículos que mostram um pouquinho da personalidade de Moisés. E eu quero que você faça um paralelo entre o homem que é chamado de o mais manso de toda a terra, com o homem que um dia já matou alguém. Esse homem passou por um processo. E muitas de nós temos pavor do processo. E muitas de nós saímos de um congresso como esse e falamos assim: amanhã eu vou acordar uma super crente, hiper, ultra, mega curada, e está tudo maravilhoso. Deus ministrou a sua vida aqui. As ministrações que você viveu aqui fazem parte desse processo, mas o processo ainda não acabou. E muitas vezes a gente desiste, porque a gente tem essa vontade de que seja rápido. A gente, às vezes, se odeia por causa do nosso temperamento, porque eu sou muito melancólica, ou eu sou muito estressada. E, na verdade, Deus quer chamar você para um processo. Mas aí, na primeira vez que você se vê tropeçando, você já quer desistir. Eu nunca mais vou conseguir ser mansa. Eu nunca vou conseguir ser forte. Eu nunca vou conseguir ser constante. No primeiro vacilo seu, você já desestabiliza e já quer desistir. E existe um processo. O homem que um dia matou alguém, que um dia se sentiu incapaz, agora é dito como o homem mais manso que já se viu sobre a terra, porque ele passou por um longo processo. Deus me chamou aqui nessa noite para dizer para você entrar nesse processo e não desistir do processo. Porque muitas de nós
estamos desistindo. E entenda uma coisa que eu vou falar aqui. Participar do processo não é simplesmente frequentar a igreja. Existem coisas que não são curadas simplesmente aqui. Existem coisas que Deus te fala aqui e Ele vai te levar lá no quarto para tratar. Se você não entrar no quarto, você vai assistir culto atrás de culto, vai ouvir sobre cura, vai ouvir sobre transformação e não vai ser transformada. Porque a transformação não acontece aqui, ela acontece no quarto. Esses dias uma pessoa falou assim: eu quero mais de Deus, e eu não encontro isso em lugar nenhum, em amigo nenhum, em igreja nenhuma. Eu falei: você não está entrando no quarto, você não vai achar isso em lugar nenhum. Mais de Deus não é no arrepio que você sente no culto. Eu não tenho nada contra arrepio, contra pular, eu vivo isso, que vocês me veem aqui na igreja, vocês sabem disso. Mas se não tiver o lugar secreto, aí é só teatro, querido. Existe um lugar secreto. Naquele lugar você chora, você se quebranta, você é curada, você grita, você dança, você ouve a voz do seu amado. E você, se você decidir viver intensamente o lugar secreto, você vai perceber que os cultos vão mudar. Os cultos da sua igreja, os cultos que você frequenta há anos, eles começam a mudar porque você está diferente. Ontem eu vivi uma experiência engraçada. Eu estava orando durante a tarde antes de vir para cá para o culto. E quando a gente vai entrando e se aprofundando na presença de Deus, Deus vai mudando a nossa vida e vai aprofundando a nossa espiritualidade. E eu tenho vivido isso, como os cultos que antes para mim eu parecia uma espectadora, agora eles se tornam tão intensos. Porque cada palavra que você ouve, você lembra: caramba, essa semana eu li isso na devocional, essa semana Deus falou isso comigo, Deus tratou isso comigo, e o culto vai ficando intenso. E aí ontem a gente começou o culto, com o nosso vídeo super animado. Aí depois veio Maite e as meninas dançando. Aí começa a música: ouço o som de muitas águas. Já estava chorando. Aí, como é que fala a canção? Agora eu esqueci. Quando ela fala sobre o amado da minha alma, eu já estava descabelando ali. E a música batidona, Maite aqui assim, ó. E eu ali, meu Deus. A profundidade da presença de Deus, que você vive no seu secreto, faz tudo mudar. Tudo muda. Deus fala com você numa conversa. Deus fala com você num louvor. Deus fala com você numa palavra. Por causa do secreto. E uma das coisas que Deus me trouxe aqui é para tratar esse lugar secreto que você muitas vezes desistiu dele, por achar que você não é capaz de desenvolver a sua espiritualidade. E eu queria tratar com você algumas coisas que paralisam a nossa espiritualidade. A primeira delas é a falta de você não entender que Deus tem paciência com você. Deus tem mais paciência com você do que você consigo mesmo. Porque Deus entrou no processo com Moisés, e durante o processo Ele viu Moisés tropeçar muitas vezes, até se tornar o homem mais manso. Não foi todo dia que foi perfeito. Mas quando se trata da gente, a gente percebe alguma dificuldade nossa, algum pecado, alguma fragilidade da personalidade, do temperamento. E a gente diz: Senhor, eu reconheço diante do Senhor que eu falo muito, eu sou muito linguaruda. E eu quero, em nome de Jesus, apresentar isso do Senhor, diante do Senhor, pedir a sua ajuda. Aí você sai assim, vitoriosa. Aí a primeira vez que você solta um negócio assim, o seu interior já fala assim: não vou conseguir, não vou conseguir. Deus não vai me mudar nunca, eu nunca vou ser crente que eu quero ser. Quando na verdade Deus está falando assim: filha, vamos lá, eu te perdoo, vamos sentar de novo, vamos recomeçar? Vamos lá, filha.
E às vezes a gente está tão focada nos nossos defeitos e nos nossos fracassos, que a gente não percebe as pequenas vitórias. Tem várias vezes no dia que você conseguiu vencer. Esses dias eu tenho aprendido a celebrar as pequenas vitórias, porque se eu ficar olhando só as derrotas, minha filha, não avança nunca. Esses dias Bruno chegou em casa, eu estava conversando isso com as meninas hoje. A gente tem percebido, Bruno está percebendo, que fome e cansaço é um negócio que me tira do sério. E ele é uma pessoa que se culpa por tudo, né? Então ele já chega e fala assim, eu fiz alguma coisa? E se a cara feia continuar, ele vai entrando num desespero e, pelo amor de Deus, me fala o que eu fiz. Nada, eu estou com fome. Estou com fome. Ou então, se for o final do dia, eu falo, Bruno, estou cansada, não é nada, você não fez nada, eu só estou cansada. E aí, esses dias, segunda-feira à noite, minhas queridas, você já vive isso talvez há muito tempo, mas para mim é muito novo, tá bom? Então eu falo assim com intensidade, que eu ainda estou aprendendo. Fui arrumar casa segunda-feira à noite, isso é assim, uma tristeza, uma coisa triste. Cheguei em casa, e Bruno falou assim, para você ter um nível, ele falou assim, amor, dá para dar um jeitinho nisso aqui? Quando ele falou desse jeitinho nisso aqui, eu já percebi que ele estava um pouco incomodado, né? Falei, vamos dar uma geral. Ele estava na rua com a avó dele, deu uma geral na casa. Quando ele chegou, eu já estava assim no meu limite, eu ainda não tinha terminado. Aí eu passando pano, e ele tá, e não sei o que lá, eu olho assim pra cara, e eu tô, e amor, e não para de falar, tá feliz, tá empolgado, e eu tô ali querendo quebrar aquela vassoura no meio, mas eu tô louvando ao Senhor, vamos Senhor, arrumar essa casa. E aí, durante aquela noite, várias vezes eu dei respostas a ele assim, e eu percebendo que ele só queria se aproximar, e eu dando patada direto. E aí eu fui para o tanque lavar o pano, eu falei assim, Deus, em nome de Jesus, me ajuda, eu estou cansada, Senhor. Mas é o meu esposo, e eu preciso ser tratada pelo Senhor. Não dá para todas as vezes eu usar o meu cansaço como desculpa para a grosseria. Me ajuda. E gente, quando eu estou com raiva, não parece que eu sou a Marina que eu estou aqui. Você sabe do que eu estou falando. Eu solto umas coisas assim, que eu falo assim, mas essa carne aqui, menina, uma bicha ruim, né? Porque faz uns negócios que você até duvida. E aí, de várias vezes, ele tentar se aproximar, e eu passando pano, ele virou para mim e falou assim, você quer que eu faça a janta? Gente, quem é a mulher que não quer ouvir um negócio desse? Maravilhoso, né? Só que, por que eu estou falando isso sobre mim? Quando eu estou com muita raiva, ou assim, querendo ficar dando patada direto, eu recuso até os benefícios. Que eu falo assim, não precisa fazer nada não. E continuo. E aí ele falou, posso fazer a janta? Minha carne falou assim, fala para ele ficar quieto, que agora também não quer mais nada não. E o Espírito Santo de Deus falou assim, Marina, dá para tentar de novo? Vamos lá. Pode, amor. Poxa, ia me ajudar bastante. No dia seguinte, quando eu fui fazer minha devocional, eu falei, Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, porque eu vi o Teu Espírito agir na minha vida ontem. O Senhor sabe o que eu responderia. O Senhor sabe como eu sou grossa, até para receber os benefícios e as bondades quando eu estou com raiva. Mas eu pedi a ajuda do Teu Espírito e Ele foi fiel mais uma vez. Aquela doçura que saiu da minha boca não era minha, eu sei disso. E eu te agradeço por essa vitória. Você precisa celebrar as pequenas vitórias. Agradecer a Deus porque o Espírito Santo está agindo em você, mas você está tão focada nas coisas que ainda não foram transformadas, que você não consegue celebrar as coisas que Deus já mudou na sua vida. Deus tem paciência com você. Deus todo dia, quando a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, elas estão frescas a cada manhã. Vamos lá, filha, vamos de novo. E você está assim, ontem eu tentei e não consegui, hoje não vai dar certo de novo. E a misericórdia do Senhor está ali. Vamos, filha. Vamos, filha. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer, acabou esse negócio de desistir de si mesma. Eu não desisto de você e você desiste de si. Não pode mais existir isso. Como que vamos avançar espiritualmente se não acreditamos no que Deus pode fazer na nossa vida?
Deus tem paciência com você. E eu queria ler 2 versículos com você a respeito dessa paciência de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar a agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Deixa eu ler com vocês, na versão da a nova linguagem, falei errado, né? Nova linguagem, tradução atual. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus, que cresçamos nisso cada vez mais. Esses dias eu li esse texto e eu grifei essa frase, cada vez mais. Ele fala que eles já estão vivendo uma vida que agrada a Deus. Então agora vamos fazer isso cada vez mais. Vamos lá, vamos no óbvio. Se você já vive uma vida que agrada a Deus, e você pode fazer isso cada vez mais, significa que amanhã pode ser melhor do que foi hoje. Se eu posso amanhã viver uma vida que agrada a Deus mais, então significa que hoje eu ainda não sou tudo, mas amanhã eu posso ser melhor. Existe uma canção do Kleber Lucas que diz isso: eu não sou tudo o que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser, mas uma coisa eu sou, não abro mão não, nova criatura eu sou. Eu não sou tudo o que você precisa, e ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser, mas eu sou nova criatura em Cristo Jesus, e eu não abro mão disso. Então, se a palavra de Deus diz que vivam isso cada vez mais, significa que existe um processo, que amanhã eu posso ser melhor do que hoje, e que Deus tem paciência comigo nessa caminhada. Ainda em Tessalonicenses, no versículo 9 e 10, continua aí no capítulo 4. Versículos 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. O capítulo 4 usa a expressão cada vez mais 2 vezes. Uma para falar de uma vida que agrada a Deus e que cada dia pode agradar mais. E que podemos amar uns aos outros cada vez mais. Se amanhã eu posso amar ao outro ainda mais, cada vez mais, significa que hoje ainda não, talvez tenha falhado, não tenha sido tudo aquilo que eu queria, mas amanhã eu posso amar mais. Deus tem paciência com o seu temperamento também. Talvez hoje você ainda não seja tudo que você queria ser nos seus relacionamentos, mas a palavra de Deus diz que amanhã você pode ser melhor. Então não desista. Não desista de viver uma vida que agrada a Deus e que cada dia agrada mais, está num processo. E que talvez hoje não tenha sido perfeito. E de que você pode melhorar nos seus relacionamentos. É o que a palavra de Deus está dizendo. E o último texto que eu queria que você abrisse comigo está em Mateus. Mateus capítulo 11.
versículo 29. Mateus 11, versículo 29 diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se você puder, se estiver com a Bíblia de mão, se estiver com o celular, grifa a palavra aprendei. Eu quero que você depois, quando bater o olho de novo nesse versículo, você lembre disso que eu vou falar agora. Quando você quer aprender inglês, você faz o quê? Você se inscreve num curso e assiste às aulas para aprender. Se você quer tocar violão, não adianta só comprar o violão, você vai para as aulas, aprender a tocar violão. Aprender significa que a partir do momento que você decide, não, eu quero isso, eu quero ser parecido com Jesus, você vai entrar nas aulas. A gente sai de um culto, ouve algo de Deus e fala assim, não, hoje agora eu vou ser isso, aprendi. Aí você acha que amanhã você já acordou daquele jeito. Na verdade, você se matriculou no cursinho. Jesus falou, vamos começar as aulas amanhã, valendo! E você desiste. Primeira aula, foi dar nunca tinha tocado violão, foi lá, ai, não vou conseguir, está na primeira aula. E já quer desistir. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender de Jesus são lições todos os dias. É crescimento todo dia. Você não gosta do seu temperamento, você não gosta do tipo de vida espiritual que você tem, você quer mais, mas você acha que amanhã você vai acordar maravilhosa. Quando na verdade, você vai aprender todos os dias, um pouco mais. Então esses dois textos que a gente leu, de Tessalonicenses, é difícil ficar falando Tessalonicenses várias vezes, tá? Depois você faz o teste aí. O texto que a gente leu em Tessalonicenses e em Mateus, quando ele diz que você pode agradar e amar aos outros cada vez mais, e que você pode aprender de Jesus, todos eles falam de processo. Porque se é cada vez mais, é um processo. E se é para aprender, cada dia eu aprendo um pouco mais. Então, tenha paciência consigo. Eu vou pedir para vocês, se você tiver com a caneta, anote, porque eu vou falar vários pontos para eu quero que você não esqueça depois. Deus tem paciência com você. Não desista. Deus é paciente contigo, seja paciente consigo mesmo. A respeito do processo que você está vivendo de ser parecido com Jesus. Amém? A segunda coisa que eu queria falar com você é uma coisa que a gente vai entrar agora um pouco mais nesse tema sobre espiritualidade possível. Minha irmã, de uma vez por todas, pare de se comparar com as pessoas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falando de coisas que Deus estava mostrando para ela, de coisas que estavam incomodando o coração dela. Eu falei, olha, quando Deus começa a nos mostrar algo começa a incomodar nosso coração. E aí vale a gente lembrar um livro que o pastor Daria esses dias falou aqui, o Descontentamento Santo. Eu li esse livro uma vez e nunca mais esqueci. E foi muito importante para mim, se você puder, leia. Minha querida, perdi a linha de raciocínio, completamente. Lembrei. Você precisa, de uma vez por todas, parar de se comparar com as pessoas. Porque enquanto eu conversava com essa menina e ela falava sobre os incômodos, e eu falei, olha, se Deus está te mostrando, alguma coisa tem, Deus não nos permite ver nada à toa. Comece a orar por isso. Vai que Deus quer te usar. Quando eu falei, vai que Deus quer te usar, ela falou assim, mas eu não sou você. Eu não pego no microfone, eu não sou líder de nada. Deus vai me usar como? Aí eu quase fiz assim, ó, para
tudo. Muitas das vezes, a vida espiritual está parada, porque eu nunca vou conseguir ter a vida espiritual que o pastor tem. Eu nunca vou conseguir ter a vida espiritual que fulana tem. E aí você desiste de desenvolver a sua espiritualidade, porque você acha que existe uma elite espiritual. Não existe isso. O véu foi rasgado, todas nós temos acesso. Então pare de se comparar com as pessoas que você vê aqui na frente. Deixa eu te dizer uma coisa. A vida das pessoas, de homens e mulheres de Deus, são para nos inspirar. Comparar, não. Guarde isso no seu coração. Quando você vê alguém vivendo uma experiência com Deus, muito forte, muito profunda, inspire-se, mas não se compare. Uma vez eu precisei ouvir isso da minha mãe. Quando ela disse assim: Marina, acho muito legal você ouvir o testemunho dos outros. Eu ouvia direto na internet, testemunho da vida de fulano, da vida de ciclano. E eu entrava muitas vezes em crise, porque eu falava: Deus não está fazendo nada na minha vida. E aí minha mãe falou: peraí, Ele não está fazendo nada igual Ele fez na vida dos outros? Porque Ele não vai fazer igual. É a sua vida, é a sua história, é o seu processo. E você fica comparando com a vida do outro. Porque o outro é mais espiritual, porque o outro ora mais, porque o outro lê mais, o outro entende mais, e eu não sou ninguém. Como assim você não é ninguém? Dizer que você não é ninguém, que espiritualmente você nunca vai chegar naquele lugar, minha querida, é ofender a Deus. Nós estivemos há pouco tempo aqui na igreja um molde de servo. Todos nós temos dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo e para a glória de Deus. Todas nós. E você dizer que eu não consigo porque fulano é mais espiritual do que eu, esquece isso. Quando você for estar a sós com Jesus, esqueça os outros. Se os outros oram 1 hora, meia hora, 3 horas, se os outros leem livros e mais livros, e capítulos, e sua oração é mais curta, sua leitura bíblica existe um pouco mais de tempo, você não entende com tanta facilidade, faça do seu jeito. Em nome de Jesus. Pare de se comparar com o outro. Jesus, quando você vai para o seu devocional, Jesus está contemplando o seu coração. A gente parece que vai para devocional uma competição. Hoje eu vou ler mais, hoje eu vou orar mais. Como se Jesus estivesse fazendo uma anotação e fosse dar estrelinha no final. Viva a sua espiritualidade com Jesus, porque você ama Jesus. Não se compare com o outro. Jesus te conhece. Esses dias eu estava conversando com meu irmão. Está uma guerra forte a respeito da vida do meu irmão. E eu tenho orado por ele. E ele me mandou uma mensagem. Falou: mano, eu preciso de ajuda. Porque eu sei quem é Jesus, mas eu não sei o que fazer. E aí ele começou a falar. E eu entendi exatamente o que ele estava falando. Sobre culpa. Porque ele fala: eu oro, às vezes até eu oro, eu canto louvores, às vezes no meu quarto, mas... Aí ele falou assim: mas eu não sei ler a Bíblia direito. Eu falei: mano, posso falar a verdade para você? Orar para mim é muito mais fácil do que ler. Se eu tiver que ficar orando, eu fico. Mas ler para mim é uma coisa que precisa ser mais intencional. E eu sofri muito quando eu ouvia pessoas falando: eu leio 3 capítulos. Mas se eu ler 3 capítulos, meu filho, às vezes não consigo tirar nada. Foi maravilhoso o dia que eu aprendi a diferença de leitura dinâmica. Eu quero conhecer um pouco sobre a vida de Esther. Eu não conheço, eu vou lá, leio o livro. Conheço a vida de Esther. Mas fazer devocional no livro de Esther é gastar um pouco mais de tempo, em versículos menores. Como é que eu vou tirar uma lição desse texto de Tessalonicenses? Eu parei no versículo e eu falei: o que tem nesse versículo? E eu fiquei ali. Quando eu aprendi a fazer pergunta para o texto, meu filho, eu paro ali e fico assim: tá, o que esse texto tem? E eu fiquei lendo. Até que aquela frase me surgiu nos olhos: cada vez mais. E eu peguei meu caderno e falei: caramba, cada vez mais. Se existe mais, se amanhã eu posso ser mais, é porque hoje talvez eu não seja ainda tudo o que eu queria ser, mas amanhã eu posso ser melhor. E comecei a escrever. E fiquei ali, naquele versículo.
Então pare de comparar a sua vida espiritual com a vida dos outros. Seja você diante de Deus. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu comecei a ler o Novo Testamento, na nova tradução da linguagem de hoje, que foi a Bíblia que minha mãe me deu, dos milinguidos, linda, maravilhosa, que eu estudava. Mas eu fugia do Antigo Testamento com todas as forças. Genealogia, então... E eu falo isso porque eu sentia... parecia que eu estava em pecado. Era assim que eu me sentia. Eu não gostava do Antigo Testamento, então eu me sentia em pecado. Falei, ai Deus, eu gosto só de uma parte da Bíblia, não gosto da outra, eu não vou para o céu. E aí um dia eu orei, falei, Jesus... E eu percebo que essa oração faz parte até mesmo do meu chamado. Porque eu falei, Jesus, eu não entendo o Antigo Testamento. Me ajuda. Aí Deus falou assim, tudo bem, primeira coisa, vamos lá ler? Porque você não vai nem lá, né? Você foge, vamos lá. E eu comecei a ler Gênesis. Quando eu cheguei na história de Abraão, parecia que a Bíblia tinha aberto diante dos meus olhos. Eu falei, Abraão, o povo que Deus levantou, a vinda de Jesus, está tudo linkado. Eu entendi. Jesus me mostrou aquilo, meu filho, que se eu fosse estudar o Antigo Testamento sozinha, se eu não pedir a ajuda de Jesus, Jesus me explica, que eu não estou entendendo. Pare de se comparar com os outros. Se você tem dificuldade com alguma coisa, se você não ora muitas horas, tem às vezes dificuldade de concentração, não para a sua vida espiritual por causa disso. Sua concentração dura 2 minutos, seja intencional nesses 2 minutos. E eles vão crescer sem você perceber. Deus tem paciência com você. E pare de se comparar com os outros. Desenvolva a sua vida espiritual. A terceira coisa que eu queria dizer é que você é amada por Jesus como você é. Quando você para de se comparar com os outros, existe um momento, talvez algumas já viveram isso aqui, outras não, ou estão no processo. Quando você para de se comparar com os outros, sai tudo da sua volta. E está ali, Marina e Jesus. Aquele Jesus que sabe tudo. Você ouve isso muitas vezes. A gente canta sobre isso, a gente ouve pregações sobre isso. Mas se isso não for uma verdade no seu coração, isso aflige a sua vida de várias formas. Se você não entender que você é amada por Jesus. Entender que eu sou amada por Jesus é me apresentar diante dele e transparente, como nós ouvimos na sexta-feira, aquela casa de vidro, sem cortinas, em que eu não escondo nada de Jesus. Quando eu entendo que eu sou amada por Jesus, eu paro de fugir e de esconder as minhas dificuldades e eu apresento. Uma das coisas que eu tenho aprendido constantemente é que existem coisas que você deseja e que você nem orou por elas. Vou dizer para você uma coisa que eu tenho orado e talvez escandalize você um pouco por eu ser seminarista, mas é uma coisa que eu tenho pedido a Deus. Eu amo ler livros. Cada livro que eu leio edifica muito a minha vida, mas não é fácil para mim ler. Não é fácil. Eu começo a ler, eu sinto sono, eu sinto dor de cabeça. Quando é um livro narrativo, está contando a história de alguém, é uma história pessoal, um testemunho, eu leio rápido. Agora, se é um livro por tópicos, um livro que vai explicar sobre um tema, como aquilo me deixa cansada. E eu comecei a orar a Deus, falei, Deus, em nome de Jesus, é importante para o meu desenvolvimento ministerial, é importante para mim, é um desejo pessoal, então eu quero pedir ao Senhor, me ajude a ler, a desenvolver a leitura. Era muito difícil para mim chegar no seminário e um professor falar assim, hoje estava sentado lá, fazendo nada, esperando uma fila não sei de onde, li 3 livros. Aí eu ficava assim, né? Meu Deus, eu não sirvo para isso não. Eu já queria desistir do chamado ali, né? Esse homem lê 3 livros numa fila. Levou 1 ano para ler um.
Na estante tem uma fileira lá. Mas Jesus me conhece. Jesus me conhece, Ele sabe o quanto eu amo leitura, o quanto eu amo aprender, mas eu tenho dificuldade com isso. Você virar para mim, eu me controlo muitas vezes enquanto eu estou aqui. Você virar para mim e falar assim, Marina, vamos orar, minha filha. Vou andar de um lado para o outro aqui, eu vou ficar aqui 3 horas. Vamos orar. Porque orar para mim é uma coisa que eu faço com muita facilidade. Isso se desenvolveu e glória a Deus por isso, mas leitura... Sabe uma das coisas que eu faço? Eu sempre leio a Bíblia antes de orar. Porque a gente tem uma vida corrida. Aí eu me empolgo na oração, eu tenho um exemplo, né? Eu tenho meia hora para fazer devocional. Eu me empolgo na oração, eu oro meia hora. Aí pula a leitura bíblica, não dá, né? Aí não tem condições. Então eu entro para fazer devocional, eu faço a leitura bíblica, gasto tempo ali meditando, grifo alguma coisa, e agora eu vou entrar na oração. Eu estou me expondo para você, talvez falando coisas que pareçam bobas, para desfazer da sua cabeça essa ideia de uma espiritualidade. A vida espiritual é simples. As experiências extraordinárias que homens e mulheres de Deus vivem, passaram por esses momentos simples, de choro no quarto. Então entenda que você é amada por Jesus. Amada com as suas dificuldades, amada nas suas fraquezas. E deixa eu te dizer, já que a gente está falando sobre mulheres possíveis, amada com o corpo que você tem, amada com o jeito que você tem, amada com o cabelo que você tem, amada por Deus de forma singular. Jesus ama Marina. Jesus ama Vanessa, a pessoa de Vanessa, conhecendo toda a história de vida, cada detalhe, cada dificuldade, vitória e fracasso. Jesus conhece e amou. Então entenda-se amada diante de Jesus. E quando for fazer a sua devocional, quando você for desenvolver a sua vida espiritual, entenda o seguinte, está ali só você e Jesus. E Ele te ama. De forma profunda e individual. A outra coisa que eu queria compartilhar com você, quando você entende que você é amada por Jesus, e você retira essa competição e essa ideia distante de que fulano é mais espiritual que eu e eu não vou conseguir, você tira tudo, e entender-se amada por Jesus facilita a sua vida devocional, porque você vai para a devocional simplesmente para encontrar o seu amado. E aí pouco importa se naquele dia você vai ler muito, você vai orar muito, ou se naquele dia você vai dizer, Senhor Jesus, hoje eu estou mal, eu estou fraca e eu não sei nem como orar. É tudo que eu tenho para te dizer em nome de Jesus. Amém. Quando você entende que você é amada por Jesus, você vai para a sua devocional não como uma obrigação. Você vai só encontrar o seu amado. É claro, eu não estou menosprezando aqui a disciplina, ok? Existe uma disciplina. Tornar a vida devocional diária é um desafio. É um desafio, principalmente para a mulher moderna. A mulher que trabalha, a mulher que estuda, a mulher que cuida de filho, a mulher que faz um monte de coisa, chega em casa exausta. É um desafio. Então precisa de disciplina, sim. Mas para desenvolver essa disciplina, talvez você comece com um tempo curto. Talvez você falhe. Você vai falhar algumas vezes. Talvez vai chegar um dia, você chega em casa tão cansada, não fez a devocional, foi dormir direto e acorda no outro dia com culpa. Com culpa. Aí sabe o que você faz? Você não faz mais a devocional naquela semana. Porque a culpa te consome tanto que você não faz mais. Quando na verdade o que Jesus espera de você é, Pai, eu não fiz ontem, mas me perdoa. Eu estava cansada, mas eu não vou desistir. Estou aqui de novo. E esse era o último tópico. Eu aprendi essa frase e ela faz parte da minha vida devocional todos os dias.
eu não vou desistir. Esse é o último tópico. Eu não vou desistir. Quando você estabelece isso na sua vida, eu não vou desistir. Quando você se vê errando, ao invés de fazer como antes, ficar ali mergulhada na culpa, ficar ali entristecida e se escondendo de Jesus e falando, eu errei ontem, não vai dar certo isso. Quando você estabelece isso na sua vida, eu não vou desistir. Ao invés de ficar fugindo de Jesus, você volta. Jesus, eu errei. De novo. Me perdoa. E aí por isso que quando a gente canta essa canção aqui na igreja, eu falo disso com muito carinho, porque eu vivo isso. A gente vive aquela experiência de Pedro, quando ele diz, para onde irei, Jesus? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Se Jesus chegasse hoje para você e falasse assim, todo mundo já foi embora, você não quer ir também? Você vai levantar e vai falar, realmente, para mim não dá, eu vou embora daqui, porque esse negócio de ser crente nunca deu certo para mim. Ou você vai dizer, Jesus, eu ainda não sou tudo o que o Senhor precisa, eu não sou tudo o que eu queria ser, mas para onde eu irei, Jesus? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu não tenho outra opção. Você tem uma segunda opção de vida? Porque eu não tenho. Você pretende algum dia seguir um outro caminho, que não seja Jesus? Eu não tenho. Então, se você não tem para onde ir, porque só Ele tem as palavras de vida eterna, não desiste. Fica ali, como nós ouvimos a Madeline falar, permaneça. E apresente-se diante de Deus, Jesus, eu errei mais uma vez. Eu confesso que eu tive um pouco de medo dessa mensagem. Porque é expor a realidade da nossa vida, porque ela é assim. Existem ou não existem dias que você não leu a Bíblia e não orou? Existem ou não existem? Pastores, líderes, é o que eu mais escuto no seminário, os pastores dizendo, vigiem a vida devocional de vocês. Vigiem. Porque vocês vão aprender o jeito certo de falar, vocês sabem como levar a plateia, o povo a reagir. Mas se Deus não estiver com vocês, cuidado. O pastor também corre muito risco de não cuidar da vida espiritual dele. Ele tem uma vida exageradamente corrida, como a de qualquer uma de nós. E se ele não desacelerar, ele também perde a vida devocional. Então, ainda que pareça muito grosseiro falar isso que eu estou falando nessa noite, mas Jesus me trouxe aqui para dizer, não desista. Pode ser que amanhã você erre de novo, mas não desista. Quando eu comecei a minha caminhada, o meu processo, eu tinha de 14 para 15 anos. O que é uma menina de 14, 15 anos? Ela sai da escola, vai para casa, ela não tem nada para fazer. Acabei de entregar minha vida para Jesus, vou desenvolver a vida espiritual. Comecei naquela crise, eu não consigo orar muito, eu oro 1 minuto, eu fechava o olho, eu começava a orar assim. Aí eu orava 1 minuto, eu estou um tempão de olho fechado, só passou 1 minuto, porque é a sensação que dá. Eu não tinha intimidade com Deus. Ler a Bíblia era um negócio assim. Quando minha mãe me deu a versão atualizada, eu glorifiquei o Senhor, porque eu falei, agora eu estou entendendo. Porque eu lia um negócio assim, coisas, foi a primeira Bíblia que eu ganhei, né? Coisas. Eu falei assim, gente, que mistério é esse que eu não estou entendendo? E aí minha vida devocional foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Chegava em casa depois da escola, eu ia para o quarto. Mas eu orava, eu cantava, dançava, minha devocional. E minha mãe só ficava assim, menina, está na hora do almoço. Menina, eu tinha tempo de sobra. Chegou os 18 anos, chegou o envolvimento ministerial, faculdade, trabalho, agora casamento, casa. Ainda não tenho filho, acho que tem filho e fala isso para mim, isso porque você não tem filho. Eu vou chegar lá. É um desafio. E uma das coisas que Jesus me trouxe aqui para te dizer
botei até o microfone mais perto para você ouvir. Ele conhece a sua rotina. Ele conhece a mulher do século 21. Ele sabe que tem dia que você chega em casa exausta. Você trabalhou, você estudou, você cuidou de filhos. Ele te conhece. Minha vida devocional mudou completamente quando eu comecei a trabalhar. Com uma menina que chegava da escola, ela não fazia nada, nada mesmo. Minha mãe nunca foi de me exigir muitas coisas dentro de casa. Então eu tinha uma vida ligeiramente preguiçosa. Quando a vida começou a ficar mais corrida, minha devocional foi fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu fui me sentindo fraca. Eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. Minha vida com Deus está morrendo. E para mim era muito difícil. Alguém que orava 1 hora. Agora eu não conseguia achar na minha agenda 1 hora. E eu me achafurdava na culpa. Eu nunca vou conseguir ser de novo a menina que eu era, ter a vida espiritual que eu tinha, eu fracassei. E Jesus falou, Marina, para com isso. Por várias vezes eu tentei acordar cedo para fazer devocional. Quanta culpa eu vivi durante anos. Eu não consigo acordar cedo. E eu vivi culpa durante anos, porque pessoas falavam que fazia leitura devocional pela manhã. E as pessoas falavam, sai de casa com a vitória, com a palavra. E eu todo dia botava o celular para despertar. E eu falava, hoje eu vou fazer devocional. E eu não conseguia nem ouvir o despertador, porque eu ficava dormindo. E eu já saía de casa com um sentimento de derrota. Eu nunca vou conseguir desenvolver minha vida espiritual. Eu falei de novo. Botei o celular de novo para despertar e não levantei. E aí eu falei, não, vou fazer de noite. Vou fazer de noite. Chegava em casa morta. Eu sentava no sofá e não conseguia levantar. Hoje, por mais que seja me expor dizer isso, mas hoje minha vida devocional se resume ao meu horário de almoço. E essa semana, antes do Preciosos, Jesus me deu tantas respostas de oração. E eu sabia que Ele estava fazendo isso para dizer uma coisa. Diga para aquelas mulheres que se é 5 minutos que elas têm, eu ouço e eu ajo. Eu tenho 30 minutos do meu almoço. É o que eu faço. Às vezes eu fazia leitura no ônibus. E chegava aqui, na hora do almoço eu só orava. Eu fui pedindo a Deus estratégias. Me ajuda, porque desistir eu não vou. Me ajuda. E o que Deus quer te dizer é isso. Não desista da sua vida espiritual. Pare de se comparar com as pessoas e vá desenvolver a sua vida espiritual. É 5 minutos? É 2 minutos? Mas é de coração sincero. Jesus está te ouvindo. Essa semana, eu vivi uma coisa que é ainda mais difícil para mim. Ter só o horário de almoço para fazer devocional, para mim já é uma coisa difícil. Eu estou falando só porque é o meu momento que eu estou melhor, de tarde. Eu estou acordada, eu não estou nem com sono, nem derrotada. Estou no meio do dia, né? Então, para mim é o melhor horário. E aí, para mim é ainda mais triste, pessoalmente, quando eu entro, e eu vivi isso na quinta-feira da semana passada. Eu estava com um desânimo que eu não sei te explicar. Eu não sabia nem o motivo daquele desânimo. Aí eu fui para a salinha, que eu costumo ir lá em cima, estava fechada. Eu não sei se eu não achei a zeladora, não sei o que foi. Eu fui para outra sala. Aí a salinha era menor. Eu gosto de orar andando, né? Isso aí, tem nada de místico nisso, mas eu gosto de orar andando. E aí a sala já era menor, eu já tinha um espaço menor para andar, né? Eu já estava orando assim, né? Num espaço pequenininho. E aí eu fiz a leitura bíblica e eu falei, Jesus, eu estou tão desanimada, eu estou tão triste. E eu não sei nem explicar o porquê.
Que hoje, a única coisa que eu tenho para te dizer é que eu li na Bíblia agora que nós precisamos ser firmes e constantes. Hoje, eu estou fraca, mas eu quero pedir ao Senhor, me ajuda a ser firme e constante. É tudo que eu tenho para te dizer hoje, Jesus. Amém. Saí. No outro dia, eu recebi uma resposta de oração tão poderosa, de algo que eu venho pedindo a Deus há tanto tempo. E aí eu fui para casa com aquela vitória guardada no meu coração. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. E quando eu entrei no meu quarto para agradecer a Ele, porque existe isso também que eu quero te dizer. Existe a sua vida devocional, mas a sua vida com Deus é 24 horas. Se em algum momento você receber uma vitória, corre para o banheiro e fala: Jesus, eu te agradeço em nome de Jesus. Viveu uma fraqueza, está com dificuldade, corre. Ou às vezes não dá nem para sair do lugar. Às vezes não dá nem para fechar o olho. Deus, em nome de Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Socorro, socorro, socorro. E Jesus está te ouvindo. Eu entrei para dentro do quarto, já tinha feito devocional aquele dia, mas eu estava tão eufórica com o que Deus tinha feito. Entrei no meu quarto e disse: Jesus, muito obrigada, muito obrigada. E Ele falou: filha, a única coisa que eu quero te dizer é que eu sei que você ficou chateada com aquela oração de 2 minutos. E com aquela angústia que você estava vivendo naquele dia. Mas eu quero te dizer 2 coisas. A pessoa que você conversou hoje, ela falava sobre desânimo. E eu sei que na hora que você estava conversando com ela, você entendeu o que ela estava falando, porque ontem você estava com esse desânimo. Então eu só queria que você entendesse ela um pouco melhor. E a segunda coisa que eu queria te dizer é que eu não desprezo as orações de 2 minutos. Eu ouvi a sua oração. E eu respondi. Essa foi uma de outras respostas que eu recebi na semana passada. E que eu sabia que fazia parte dessa pregação. Desenvolva a sua vida com Deus, sabendo que você é amada por Ele. E que você quer amá-lo. E é só isso. É só isso. E a sua vida espiritual vai se desenvolver, naturalmente, você e o seu amado. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Eu não sei mesmo o que Deus falou com você nessa noite. Mas uma das coisas que Deus tinha colocado no meu coração é que essa era uma noite de libertação. Pessoas aprisionadas, paralisadas com a vida espiritual, vivendo de culpa em culpa, culpa em culpa. Quando na verdade Jesus está apenas chamando: vem filha, não desiste. E se você entende nessa noite que essa libertação é sua, Jesus falou com você. Jesus te trouxe aqui para te fazer livre. E para dizer: filha, vida espiritual é eu e você. É só isso. É nossa intimidade. Não tem nenhum mistério nisso. E se você entende que é com você essa libertação, eu queria que você saísse do seu lugar nessa hora. E você se ajoelhasse aqui comigo. Se é com você. Se você entende que essa cura é para você. Eu queria que você saísse do seu lugar. E eu queria que você se ajoelhasse aqui. Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer: filha, seja livre para me amar do seu jeito, para me buscar com a vida que você tem. Eu te conheço, eu sei do seu esforço, eu sei como você se sente quando você falha, mas não desiste, filha. Não desiste. Se você entende que é para você, se essa noite Jesus está quebrando aquela barreira que estava entre você e o Senhor, se você entende que nessa noite Jesus te trouxe aqui para abrir esse caminho de volta, saia do seu lugar. Saia do seu lugar para dizer: Jesus, eu quero ser livre.
para viver a minha intimidade com o Senhor, sem me comparar com ninguém, sem me achar inferior, por causa do meu tipo de oração, por causa do meu tipo de leitura bíblica, por causa das minhas falhas, que são diferentes das falhas das outras pessoas. Tu sabes, Jesus, como eu me sinto às vezes cansada de recomeçar. Às vezes é cansativo recomeçar. E às vezes dá a sensação de que nem o Senhor me aguenta mais. Mas eu sei que isso é mentira do inferno. Jesus não desiste de mim. Jesus não desiste de mim. Eu queria orar com elas nessa hora, mas eu queria que durante a oração, se você sentir no seu coração, saia do seu lugar e venha estar conosco. Nesse momento de rendição, de quebrantamento, e de se achegar a Jesus mais uma vez. Deus, nós queremos desde já celebrar ao Senhor pela fé o que o Senhor está fazendo nessa noite. Muito obrigada, Jesus, por nos chamar de volta e por retirar do caminho todas as coisas que Satanás tentou nos acusar. O nosso temperamento, o nosso jeito diferente, a nossa vida corrida. Jesus, eu lanço por terra tudo isso nessa noite. Eu quero recomeçar mais uma vez. Jesus, amanhã é um novo dia. E depois de amanhã um outro dia. E depois. E eu quero dizer nessa noite, eu não sei como vão ser os próximos dias. Eu não sei se eu vou falhar de novo. Eu não sei se eu vou cometer erros de novo, que eu já tenho pedido perdão há tanto tempo, mas a guerra está tão difícil. Eu não sei, Jesus, se mais uma vez, e quantas vezes, Jesus, tu sabes que só de imaginar que eu posso falhar de novo, já dá vontade de parar por aqui. Mas nessa noite eu declaro diante do teu altar, eu não vou desistir. Eu não vou desistir do meu amado. Eu não vou desistir, ainda que comece muito pequenininho, como uma gota. Eu não vou desistir. Jesus, nós nos rendemos ao Senhor nessa noite. E queremos dizer ao Senhor, Deus, ainda que às vezes eu tenha a sensação de que, por eu ser tão falha, às vezes eu acho que eu nem te amo direito. Mas eu queria dizer ao Senhor com o meu coração, conhecendo as minhas fraquezas pessoais como o Senhor conhece, conhecendo a vida devocional que eu tenho, eu queria dizer para o Senhor com o meu coração, tu sabes que eu te amo. Assim como Pedro, Deus, como Pedro disse, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus, eu sei que eu não tenho a leitura bíblica que eu gostaria de ter. Eu queria, Deus, ter uma vida de oração mais profunda. Mas ainda que eu ainda não tenha essas coisas, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu não tenho outro Deus além de ti. Tu sabes, Jesus, que tu és o Salvador da minha alma. E que eu não tenho para onde ir, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Mas nessa noite eu venho dizer para o Senhor, me ajuda. Me ajuda não só a ler a Bíblia e a orar, mas me ajuda a não desistir de mim. Me ajuda a não ficar me culpando, porque o Teu Espírito Santo não me culpa. O Teu Espírito Santo me chama ao arrependimento. São coisas muito diferentes, Deus. Quem me culpa, quem me acusa, quem me joga para baixo, é o acusador. Mas o Espírito Santo,
Ele me chama ao arrependimento. Ele diz: vem, filha, não desiste. Eu te perdoo mais uma vez. E Deus, nós queremos pedir de forma muito pessoal. Nós vamos sair desse congresso. E a vida continua do mesmo jeito. Mas uma coisa mudou. E nós pedimos que isso seja mudado na nossa mentalidade. Com o auxílio do Teu Espírito Santo. Uma coisa mudou. Eu aprendi que eu não vou desistir da minha vida com Deus. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.